Muito bom, capítulo 20. João, capítulo 20. João 20. Nós estamos no versículo 27. Opa, por isso eu estou errado. Chegar ao lugar certo aqui. Capítulo 20, versículo 1. João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, e de seguir entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para em casa. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que ela nos mostra que nós podemos ter um relacionamento contigo, primeiramente através da salvação, e depois da salvação nós podemos nos aproximar e ter um relacionamento íntimo, um relacionamento gostoso, um relacionamento amoroso com o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que você possa guiar os meus pensamentos, minhas palavras hoje à noite, e que possam ser o que nós necessitamos, cada um de nós possamos receber o que o Senhor já tem preparado e planejado para cada um. Nós pedimos essas coisas em seu nome. Amém. Nós vemos a parte da ressurreição de Jesus Cristo, vemos um pouquinho em cada dos evangelhos, cada um fala um pouco, uma parte. Aqui nós vemos Mateus, nós vemos ali quando chegaram certas mulheres, que o anjo estava desceu ali, abriu a tumba, moveu, tirou a pedra da frente. Aqui já tinha sido tirada a pedra. Vemos aqui que a Maria, chegando ali, ela entrou, ela viu que o sepulcro onde Jesus Cristo estava, ou tinha sido sepultado, estava vazio. Vemos também aqui o caráter, podemos dizer, de Maria. Nós vemos ela de madrugada, já tinha ido ali para ver o seu Salvador. É claro, para chegar na ressurreição aqui, nós vemos hoje de manhã um pouquinho, nós vemos que eles esqueceram, da Páscoa, esqueceram da ressurreição. Jesus Cristo tinha ensinado para os discípulos, mas eles tanto não criam, não entenderam, esqueceram. E quando veio a morte na cruz de Jesus Cristo, os discípulos, como vemos também um pouquinho na escola dominical, eles com medo se trancaram ali num quarto, com medo do que os judeus iriam fazer com eles, por causa do que eles tinham já feito com o seu líder, Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido enterrado ou sepultado aqui numa caverna, e 3 dias depois nós vemos a ressurreição de Jesus Cristo. Porque nessa passagem, capítulo 20 e 21 de João, nós vamos ver alguns detalhes, mas antes disso eu quero nos relembrar um pouco do acontecimento. Nós vemos Jesus Cristo no jardim orando, pediu para os seus 3 discípulos mais chegados a orar com ele. Nós vemos Pedro, Tiago e João tinham subido e os 3 não tinham conseguido orar com Jesus Cristo. Já era claro, de madrugada, eles estavam cansados, mas nós vemos que Jesus volta para os discípulos em 2 ocasiões e eles tinham dormido. Depois disso, nós vemos Judas chegando ali, traindo Jesus Cristo, e quando os soldados chegam juntamente com Judas, nós vemos os discípulos ali junto com Cristo, mas vemos Pedro com uma certa coragem, uma certa ousadia. Ele pega aquela espada tentando cortar a cabeça de um dos que estavam ali. O cara saiu um pouquinho, e mesmo assim conseguiu pegar a orelha dele. Cristo, é claro, sabendo que ele veio da terra para especificamente morrer ali, fala para Pedro guardar ali a sua espada e coloca a orelha de volta. Nós vemos nesse instante Pedro tinha grande coragem. Agora, alguns segundos depois, todos os discípulos vão sair correndo. Interessante, há pouco tempo aqui, como ela transforma e como ela muda as nossas emoções, a forma que nós nos sentimos, a coragem que nós temos. Os discípulos estavam com Cristo, 3 deles principalmente tinham sido levados um pouco além dos demais para orar. Sendo traído Jesus Cristo por Judas, é levado para ser ali julgado. Nós vemos João, que conhecia ali os soldados e conhecia o sumo sacerdote. Ele entra para ver o que está acontecendo, para ver o julgamento. Pedro não era conhecido ali, mas João puxa ele para dentro. João aqui parece não ter vergonha. João já era conhecido pelas pessoas ali, e não vemos evidência que João nesse instante tem mais medo. Ele parece daqui para frente ter um pouco, pelo menos, coragem. Nós vemos ele ali observando o julgamento. Nós vemos ele também na cruz, quando Cristo está morrendo. Jesus Cristo fala para João cuidar da sua mãe. Então vemos João, um dos únicos discípulos que continua um pouco com Jesus Cristo aqui. Pedro, ele está ali, mas ele não quer ser conhecido como um discípulo de Jesus Cristo. Ele é questionado várias vezes ali, mas nega cada vez que ele era de Cristo. É claro, nós vemos que Cristo já tinha profetizado que ele ia negar a Cristo, e na última vez que Pedro nega, nós vemos que os olhos de Jesus Cristo e os olhos de Pedro se encontram, e Pedro sai chorando, Pedro sai envergonhado, Pedro sai de uma forma desesperada, de uma certa forma. Cristo continua ali no tribunal, é julgado, é condenado falsamente, levado para a cruz e crucificado. Depois de 3 dias de depois da morte, depois da crucificação, 3 dias depois, nós vemos aqui Maria Madalena chegando para o sepulcro, e quando ela vê que está vazio, ela volta para esses 2 que estavam no tribunal, que estavam no julgamento. Ela volta para João e ela volta para Pedro. Lembrando que Pedro, Tiago e João são os 3 mais próximos de Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Não sei onde está o Tiago, mas aqui pelo menos os 2. Ela vem, menciona a sua preocupação. Os 2 correm para o túmulo. Como foi mencionado, João ali, quando ele viu, ele creu.
Os demais, as mulheres, foram para eles, mas não creram. E a palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé, não pela vista. Mas tantas vezes nós queremos viver pela vista. Nós vemos aqui que até os discípulos tinham grande dificuldade de viver pela fé. Cristo tinha falado que ele ia morrer, tinha falado que ele ia ressuscitar, e mesmo assim, quando as mulheres vêm para os discípulos e falam para eles que ele, Jesus, tinha ressuscitado, aqui a Maria não tinha visto ele ainda, depois as mulheres tinham visto, e mesmo assim levaram a verdade que eles tinham visto a Cristo, mas mesmo assim não creram. E nós que, claro, nunca vimos a Cristo, nós sabemos que ele morreu, sabemos que ele ressuscitou, e nós, é claro, através da nossa fé, nós podemos receber a graça salvadora de Deus nas nossas vidas. Mas ao decorrer das nossas vidas, muitas vezes nós perdemos aquela fé, nós paramos de viver pela fé, e nós queremos entender todas as coisas, nós queremos ter prova de todas as coisas, nós queremos ver as coisas antes de agir, antes de seguir para frente. Nós também, como os discípulos, temos uma grande dificuldade de viver pela fé. Mas se Deus prometeu algo nas suas escrituras, se Ele pede algo de nós na sua palavra, se Deus está pedindo ou falando, ordenando, ou seja o que for nas nossas vidas, nós podemos primeiramente crer. E na realidade precisamos viver pela fé. A fé é algo que nós colocamos nele, sabendo que ele é um Deus que nunca mente. Agora, eu posso não compreender como vai funcionar as coisas, mas se ele falou, vai dar certo. Se ele pediu, eu simplesmente preciso seguir pela fé, sem entender, sem compreender, sem ver o que tantas vezes nós desejamos pelo menos ver. Versículo 11, capítulo 20. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Vemos no versículo 10, os dois discípulos já tinham voltado para casa, não estavam mais ali no túmulo. Versículo 11, Maria estava chorando fora do túmulo ali, junto ao sepulcro, onde, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde jazia o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Agora, eu não sei, obviamente, aparentemente João não fala para Maria o que ele tem crido, o que ele está pensando, mas Maria que ainda está com o pensamento que tinha levado Jesus Cristo. Maria ainda não está entendendo que Jesus Cristo foi ressurreto, mesmo que João, assim que ele viu ali os lençóis e tudo mais, ele sim creu. Mas a Maria aqui está chorando, está triste, e o pensamento falso que as outras pessoas tinham levado o seu mestre. Versículo 14: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Interessante que aqui, quando Jesus pergunta à mulher para onde, por que choras, Jesus está comunicando com ela, ela já está ouvindo a voz de Jesus Cristo, mas não reconhece. Agora, claro, eu imagino que por causa das lágrimas, às vezes atrapalha um pouco a nossa visão, eu sei disso. Mas aqui ela não reconhece que é Jesus Cristo, ela não sabe que está falando com o ressurreto Cristo, até que ela ouve o seu nome. Quando nós temos um relacionamento com o nosso Salvador, como nós devemos,
Ele vai ter um relacionamento conosco e, sim, é claro, não vamos ouvir verbalmente, né, Ele chamando o nosso nome, mas podemos ter aquela comunhão tão doce com o nosso Salvador, aquela comunhão tão maravilhosa com o nosso Deus. E há uma coisa que é único, uma coisa que é fantástica, uma coisa que é maravilhosa, mas quando ela ouve Cristo falar o nome dela, talvez ele tinha uma certa forma que ele sempre chamava ela, eu não sei se foi simplesmente porque ela não tinha dito o nome dela e ele falando o nome, ela se tocou que era Jesus Cristo. Nós não sabemos aqui necessariamente o porquê, mas quando ela ouve o nome dela, ela reconhece imediatamente que é Jesus Cristo e sim que ele tem ressuscitado dentre os mortos. Versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, dizei-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 20. E disse isso mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora, Maria já foi para o restante dos discípulos agora. Maria já tinha anunciado para os demais que Cristo tinha ressuscitado. Maria tinha falado que ela pessoalmente tinha visto a Cristo, mas nós vemos que todos os discípulos ainda estavam com medo. Nós vemos que todos os discípulos aqui estão trancados dentro de um quarto, provavelmente ainda a maior parte deles sem crer. Jesus Cristo entra milagrosamente, como nós vemos, e versículo 22, havendo dito isso, versículo 21, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retirados. Tomé não estava junto com os discípulos, e ele, agora com os demais discípulos, não somente as mulheres vendo e falando sobre Jesus Cristo, mas os demais discípulos também falando, Tomé ainda não crê. Nós, é claro, olhamos para trás e pensamos, né, que ridículo. Mas tantas vezes nós também vivemos da mesma forma. Nós vemos nas Escrituras, ou nós ouvimos uma mensagem, nós vemos Deus trabalhando ou falando nos nossos corações uma verdade, e tantas vezes nós também não cremos. Deus nos fala algo, Deus nos dá aquele princípio, Deus nos fala o que falar, o que fazer, e não cremos que podemos, não cremos que é a realidade, não cremos que é a verdade, a promessa que tem dado, ou seja o que for, mas tantas vezes Deus fala conosco, sem às vezes, muitas vezes, através de outras pessoas, o pastor, os pais, o professor de escola dominical, alguém que conhece bem as Escrituras, mas alguém que nos passa uma verdade das Escrituras, como a mulher e a Maria, e também os outros discípulos tinham passado a mesma verdade, tinham repassado a informação. Não foi diretamente Jesus Cristo para Tomé nesse instante, mas ele não crê. Nós novamente precisamos aprender a viver pela fé. Se Deus disse, se foi diretamente das suas Escrituras, se Deus usou um homem, uma mulher para passar a verdade para nós, que nós possamos aceitar a verdade, pois ela é a verdade. Agora, Cristo, Ele tem ressuscitado.
Lembramos que Jesus Cristo tinha passado 3 anos aqui com os seus discípulos. Os seus discípulos tinham largado as suas carreiras, seus discípulos, carreiras diferentes, cada um vindo para Cristo, seguindo Ele diariamente por 3 anos ali, fazendo tudo junto com Cristo, fazendo tudo que Cristo pedia. E agora, o maior milagre de todos, Cristo é ressurreto. Imagina nós naquele quarto quando Jesus Cristo entra, aquela primeira coisa que Ele fala é: paz seja convosco, né? A primeira coisa também, nós também provavelmente nos aterrorizaríamos, né? Um fantasma entrando no quarto. Mas imagina as emoções que estão passando no coração dos discípulos. Sim, eles deram a sua vida para servir a Ele por 3 anos e sim, foram um choque ali da sua morte, pois não tinham compreendido as profecias, não tinham compreendido o que Cristo tinha falado. E ali na morte de Jesus Cristo vem umas emoções horríveis sobre eles: medo, desânimo. O que nós vamos fazer agora sem o nosso líder? Tantas coisas que estão passando pela sua cabeça. E 3 dias depois da morte, que eles estão passando com todas essas coisas, eles finalmente veem Jesus Cristo em pessoa. Aquela alegria de ver o seu Salvador, de ver Jesus Cristo em pessoa. Imagina como foi aquele quarto. Não fala muitos detalhes ali que Jesus Cristo fala com eles ou faz com eles. Não fala quanto tempo Ele está com eles ali. Mas imagina o homem. Imagina aquela alegria. Imagina as emoções que estão passando ali com aqueles discípulos. E nós temos uma grande vitória acontecendo aqui nesse quarto, onde que os discípulos estão vendo a Cristo. Tomé não acredita, Cristo volta com Tomé, versículo 29. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não veem e creram. Nós, é claro, não vemos a Cristo e cremos, graças a Deus, nós podemos ter a salvação através do que Ele fez por nós. Aqui nós vemos muitas coisas acontecendo. É claro, na crucificação nós vemos cumprimento das profecias, cumprimento do ministério de Cristo, cumprimento aqui, antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já sabia, Deus já tinha preparado para Ele morrer pelos nossos pecados e ser ressurreto 3 dias depois. E tudo nesses 3 dias, tudo está acontecendo, e uma grande vitória que acontece aqui, tanto com Cristo e também com os discípulos. Note, versículo 1 do capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 de João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, que manifestou-se assim: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimus, e Natanael, e era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Nós vemos a ressurreição de Jesus Cristo, e nós vemos logo após essa grande vitória, nós vemos logo após o pico, podemos dizer, do ministério de Jesus Cristo. Nós vemos logo após que eles têm essa grande vitória, Pedro começando aqui, mas outros também seguindo ele. Eles não estão aqui preparados ou dispostos ou desejosos de seguir a Cristo que ele tinha acabado de ressuscitar. Pedro está tentando, de uma certa forma, voltar para a carreira que ele tinha deixado para trás. Ele era pescador e agora ele vai pescar. Podemos pensar, talvez, que ele gostava da pescaria, então ele estava simplesmente tendo um tempo de divertimento. Mas a realidade é que aqui ele já tinha visto Jesus Cristo ressurreto.
já sabia que, já tinha lembrado das profecias, já tinha lembrado que Cristo tinha ensinado que ele ia morrer e ressuscitar. Mas em vez de estar empolgado para fazer o que Deus queria, em vez de estar empolgado para sair e ter outras vitórias para o seu mestre, o seu salvador, ele pega e ele volta para trás, ele volta para a pescaria. Interessante aqui que Pedro ele não vai sozinho. E quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós fazemos o que nós queremos em vez do que Deus quer nas nossas vidas, elas nunca afetam a nós só. Elas sempre afetam outras pessoas juntamente. E aqui nós vemos Pedro vai pescar e leva alguns discípulos consigo. E eles pescam a noite inteira e pegam absolutamente nada. Por ser um profissional. E Pedro era um homem que ganhava toda a sua renda através de pescar. Mas ele nessa noite não pega nada. Versículo 5. Disse, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Para Pedro ele vai pescar, não consegue fazer nada por sua conta própria. Jesus Cristo volta, Jesus Cristo está ali à beirada, Jesus Cristo chama para eles e fala para eles lançar as redes. Agora, eles não foram para um lugar diferente, eles estão no mesmo lugar que estavam pescando o noite inteiro. Mas dessa vez, porque Jesus Cristo falou, e dessa vez porque eles obedecem a ordem de Cristo, nós vemos que eles lançam ali as redes e nós vemos que eles pegam uma multidão de peixes. É claro, Cristo estava tentando mostrar novamente o seu poder aqui. Versículo 6, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-a, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançando-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que disseram a da terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse Jesus: trazei os peixes, que agora apanhais. Pule aqui para o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Nós vemos Jesus Cristo vindo aqui, nós vemos Jesus Cristo fazendo um milagre na presença dos seus discípulos. Nós vemos ele sim jantando junto com Cristo um peixe que Jesus Cristo já tinha apanhado, não era um dos peixes que Pedro tinha pego, já estava cozinhando ali quando eles chegaram. Mas quando eles, depois de jantar, depois de comer ali com Cristo, Jesus vira para Pedro e pergunta: ama-me mais do que estes? Agora, não sabemos, ele não fala, a Bíblia não fala o que são estes. Mas eu imagino que tem várias coisas que poderiam ser. Primeiramente, nós vemos que é a pergunta feita 3 vezes. Nós vemos que quando Pedro responde, nós temos, no grego, nós temos várias formas de amor. Jesus, quando ele pergunta sobre amor, é sempre o agape. Pedro, quando ele responde, não é agape. Pedro, quando ele responde, ou quando Cristo pergunta, eu imagino que ele poderia estar apontando para
os peixes. A carreira que Pedro gostava tanto. A carreira que Pedro estava talvez tentando voltar para. Aquelas coisas que do passado dele era o que providenciava a sua renda. Imagina que Cristo está ali apontando para aqueles multidão de peixes que Pedro e seus tinham acabado de apanhar e pergunta: Pedro, você me ama mais do que essa carreira? Você me ama mais do que a sua renda? Você me ama mais do que a sua vida, as coisas que você faz para ganhar a vida? Talvez ele estava apontando para os outros discípulos. Mas de qualquer forma, nós vemos aqui Jesus Cristo perguntando para Pedro e Pedro respondendo 2 vezes incorretamente. Mas finalmente, depois que tudo isso acontece, nós vemos que sim, através dessa circunstância, através de mais um milagre, através de Jesus Cristo tendo que correr e buscar Pedro novamente. Agora lembre que logo antes de Jesus Cristo ser crucificado, Pedro tinha traído, tinha negado a Cristo. Pedro tinha visto Jesus Cristo tinha visto a Pedro. Pedro lembra que Cristo falou que iria negar ele, e Pedro saiu correndo. Depois daquele dia, quando ele traiu ou negou a Cristo, nós não vemos que ele foi para a cruz. Nós vemos que ele foi para o túmulo vazio, sim. Nós vemos que ele estava no quarto onde que Jesus Cristo apareceu. Mas aqui parece ser a primeira vez que Cristo e ele pessoalmente estão falando uma a um. Está tentando reconectar o Pedro. Eu creio que Pedro tinha sem caído, sabemos que ele negou a Jesus Cristo e com aquela negação, quando ele tinha feito o que ele sabia que não teria ter feito. E o pecado faz isso em nós, ele nos desanima. Satanás sempre vem e nos culpa pelo pecado e nos tenta, através do pensamento: você é um pecador, você não pode nada, você não consegue nada por Cristo, simplesmente desiste. Eu creio que de uma certa forma Pedro tinha que meio que aceito. Sim, eu tinha acabado de cortar a orelha do cara tentando defender o meu Salvador, mas algumas horas depois eu não conseguia nem ser chamado juntamente com o nome dele. Imagina que Pedro tinha desanimado, através daquele pecado que ele tinha feito, não tinha voltado ao seu relacionamento como ele deve ter voltado a Cristo. E vemos uma grande alegria sim com os discípulos, porque Cristo tinha ressuscitado. Mas simplesmente alguns dias fora da comunhão que deveria ter tido com seu Salvador, quase o tira completamente do ministério. Graças a Deus, ali Jesus Cristo trabalhando uma a uma com Pedro, convence-o. Depois que Pedro responde 3 vezes, Jesus Cristo finalmente fala: vai, apacenta, alimenta, trabalhe para mim, faça a obra. E Pedro ali pega novamente, pega aquele ânimo daqui a alguns dias para frente, daqui a algumas semanas, ele vai pregar Pentecostes. Mas aqui, em menos de uma semana, Pedro está pronto para morrer por Cristo. Tem uma multidão de soldados, ele pega a sua espada. O que vai acontecer se ele matou aquele cara? Ele ia morrer. Mas ele estava naquele instante disposto a morrer pelo seu Salvador. Mas simplesmente, alguns dias depois, ele estava completamente fora da vontade de Deus. Alguns dias, sem o relacionamento correto, ele quase destrói a vida de Pedro. Judas trai Jesus Cristo nos mesmos 24 horas que Pedro
Judas, ele se desanima tanto que ele comete suicídio. Pedro, pelo menos, não tinha cometido suicídio, e Deus volta, Jesus Cristo volta e traz-o de volta. Mas só alguns dias. Tem uma semana. Pedro completamente não está mais nem vivo. Judas não está mais nem vivo. Pedro está tentando voltar para sua carreira. Pedro não tem interesse, aparentemente, de ir para frente do que Cristo queria para a vida dele. Tudo por causa, sim, de um pecado, mas de alguns dias, sem a comunhão que deveria ter tido com Deus. Ou não pense que demora muito tempo. Não pense que Satanás precisa de uma década para destruir as nossas vidas. Nós não temos aquele relacionamento, nós não deixamos que Deus trabalhe e mantenha aquele contato direto, diário conosco. Rapidamente a nossa bateria pode acabar. Hoje à tarde passei um carro que estava com a bateria morta e dei uma chupeta para ele. E quando fui fuçar a bateria dele para colocar a chupeta ali, eu vi os terminais da bateria. É para ter aqueles parafusos, né, para apertar certinho, para os contatos estar bem fixo, bem carregado, bem perto, né? Uma não tinha nem parafuso, eram os fios que ele tentou amarrar. Você pegava e tirava do contato, né, os dois lados, mesmo com aquele do outro lado do negativo, tinha um parafuso, é só relar e você tirava. E era óbvio porque a bateria dele não estava funcionando. Não tinha aquele contato que era para ter. Aqueles terminais que é para colocar na bateria ali, é para estar bem apertado, para ter o máximo de contato possível, para o alternador poder recarregar a bateria enquanto você está usando ela. Mas o menos contato que ela tem, o mesmo simplesmente chacoalhando, mas que tem um pouquinho de contato, aquela falta de contato completo, descarrega a bateria. Faz com que ela não pode fazer o trabalho que ela precisa fazer. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Se nós não temos contato constante com Jesus Cristo, estou na videira em mim. Se eu não tenho aquele contato completo, consistente, a minha bateria vai acabar. Não vai demorar muito tempo. Curto prazo. Nem uma semana. E Pedro aqui não tinha aquele contato. E nós, tantas vezes também, perdemos o nosso contato, perdemos a nossa comunhão com o nosso Salvador. E passa aquele tempo e muitos nem percebem que a bateria está morta, porque eles nem tentam começar. Eles vão pescar e voltam para a carreira, voltam para as outras coisas e param de tentar fazer coisas espirituais. Mas aqueles que param de ter aquele contato e tentam voltar a fazer uma coisa espiritual, eles rapidamente percebem: minha bateria está morta. E eu deixei ela descarregar. Eu perdi o meu contato, eu perdi a minha comunhão com o meu Salvador. Infelizmente, como eu disse, muitos nem percebem. E vão a longo prazo, onde eles vivem na carne, vivem o que eles querem fazer. Ou muitas vezes até fiel à igreja, mas não estão fazendo nada, desenvolvendo um relacionamento. Estão simplesmente através da tradição, né? Hábitos que eles têm, a fidelidade para isso, fazem isso, aquilo, mas não tem um relacionamento com seu Deus, não tem o poder de Deus na sua vida. Que Pedro possa ser um exemplo para nós, algo que não fazem. Ou sem todos eles viram Cristo ressurreto. E só aquilo devia ser o suficiente para Pedro pegar todo o seu ânimo para voltar. Mas não foi.
Muitas vezes nós podemos ter uma grande vitória na nossa vida, mas Satanás sempre nos tenta destruir logo após uma grande vitória. E aqui tentou também Pedro logo após ver Jesus Cristo ressurreto. Graças a Deus ele não sucedeu. Graças a Deus, daqui a algumas semanas, Pedro vai pregar o Pentecostes e vai ter multidões de pessoas que vão aceitar Jesus Cristo. O Cristo ressuscitou, graças a Deus. Ele é todo poderoso, graças a Deus. Ele pode todas as coisas, graças a Deus. Mas se eu perder o meu contato, ele não pode transmitir, ele não pode passar aquele poder na minha vida. Eu tenho disposição, eu tenho acesso direto a Todo-Poderoso. Mas quando eu largo, quando eu me afasto, aquele poder que eu tinha contato uma semana atrás não dura para a próxima semana. Ela esvazia, ela morre, ela acaba. Que nós possamos ter um relacionamento diário, constante, firme, forte com o nosso Salvador ressurreto. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado que nós temos a salvação através de Jesus Cristo. Agradecemos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e, sim, providenciando a justificação, mas também demonstrando o quão poderoso o Senhor realmente é. Nos ajude assim nos alegrar com as vitórias, mas que nos ajude a entender que uma vitória não vai nos aguentar, não vai nos segurar, não vai nos carregar. Que nós precisamos estar sempre em contato contigo. Que diariamente nós buscamos a recarregar as nossas baterias espirituais. Que diariamente nós estamos restaurando aquele relacionamento que nós podemos ter contigo. Que nós possamos ter o seu poder para que nós possamos fazer a sua obra, seja o que for que o Senhor quer que nós façamos. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, enquanto o tempo toca. Se você quiser usar o altar, pode estar aberto. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos que o Senhor providencia tudo o que nós necessitamos. Nós pedimos que possa nos ajudar a nos submeter, a nos entregar, a nos trazer aos seus pés. E possamos caminhar juntos, possamos trabalhar juntos, podamos fazer a sua vontade juntos. Sabemos que quando estamos contigo vamos ver grandes milagres acontecer. Nos ajude a manter-nos fiéis para que esses milagres possam acontecer nas nossas vidas. Pedimos a sua liderança, o seu poder para as nossas vidas, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus, bom todo tempo.